o caminho que nosso Senhor mesmo trilhou com os seus discípulos até trazer esta verdade do seguimento dele. Em primeiro lugar, nosso Senhor quer que os discípulos o conheçam como quem ele é de fato. E a primeira distinção que ele faz é o que dizem os homens, né? O que as pessoas falam, qual é a opinião corrente sobre mim. Ele poderia fazer essa mesma pergunta para nós hoje. Quem dizem os homens que eu sou? E assim como naquele tempo, apesar de ser opiniões religiosas, eram bem diversas, ainda hoje também nós temos opiniões muito diversas sobre quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, os espíritas vão dizer que ele é uma alma elevada, né? Um espírito elevado que alcançou a purificação plena, ele usa 100% do seu cérebro, e aí por isso ele consegue caminhar por sobre as águas e multiplicar as coisas, então ele alcançou a plenitude, enfim. Talvez os budistas vão dizer algo semelhante, né? Ele é uma encarnação, né, do nirvana, enfim, da deidade que se manifesta na pluralidade, enfim, qualquer discurso assim. Os nossos irmãos protestantes vão dizer que ele é o fazedor de milagres, que ele é aquele que vai fazer a gente parar de sofrer. Então, a gente tem que exigir isso dele. Pede a Jesus com força, dá o dízimo, e aí ele vai fazer você parar de sofrer, vai acabar com todos os seus sofrimentos. É para isso que Jesus serve. Essa é uma das opiniões. Os ideólogos vão dizer que nosso Senhor é um revolucionário social. Ele veio para instaurar uma nova ordem social, acabar com a opressão das classes mais baixas e colocar as classes mais baixas no superior, enfim, instaurar uma nova ordem. São várias as opiniões e por aí vai. Tem muitas outras ainda, né? Os muçulmanos vão dizer que ele é um profeta. Eles dizem isso, né? Eles acreditam mais ou menos no livro da lei e afirmam que Jesus não é Deus. E por aí vai. Pois bem, depois de perguntar a opinião dos outros, nosso Senhor questiona individualmente os discípulos, que convivem com Ele, que conversam com Ele, que presenciam, experimentam a presença de Jesus. E aí eles dão a resposta. Na verdade, Pedro se adianta e diz: Tu és o Cristo de Deus. O Cristo. Com artigo. Isso no grego é escrito com artigo mesmo. Para dizer, é o ungido, o enviado de Deus, que é o próprio Filho de Deus. No Evangelho de São Mateus, a resposta imediata que nosso Senhor dá a São Pedro é significativa. São Lucas não retrata, mas nós temos isso em São Pedro, esse mesmo evento, em São Mateus. E aí, nosso Senhor vira para São Pedro e diz: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Não é o seu contato material comigo que te faz perceber isso. Porque saber que Cristo é o Filho de Deus, o próprio Deus, não é um conhecimento natural, mas sobrenatural. E ele completa: porque foi o Pai que está nos céus que te revelou isso. E você é bem-aventurado, porque se abriu a fé sobrenatural. Para dizer, professar a fé em Cristo não é um trabalho da nossa inteligência humana, não é racionalização. Não é que a gente vai ficar entrando em sites. Quem é Cristo? Entenda, né? Tem esses sites assim, né? Entenda tudo sobre Jesus Cristo, ou Jesus histórico, quem é Ele, né? E vai dando informações. Não é experiência de fé. E como nós alcançamos isso? Nosso Senhor mesmo dá o caminho para nós. Ele, diz o Evangelho, São Lucas gosta de relatar algumas vezes que nosso Senhor rezava, né? São Lucas é o Evangelho de Jesus orante. Várias vezes ele relata que Jesus estava rezando. E aqui não acontece diferente. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado. A tradução é um pouco infiel, na verdade diz que Jesus rezava sozinho, mas ao mesmo tempo ele estava com os discípulos, para dizer, Jesus estava recolhido em oração, que é a verdadeira oração. A verdadeira oração não se dá no barulho, não se dá no barulho. A gente não consegue falar com Deus no meio da agitação, a gente precisa se retirar, como nosso Senhor fala no Evangelho de São Mateus, no Sermão da Montanha. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu pai que vê o que está no escondido. Qual que é o quarto? O coração. Entra na própria alma, na tua consciência e fala com Deus. A gente poderia se questionar por que Jesus estava rezando, se ele é Deus mesmo. Talvez seria mais fiel se São Lucas dissesse, Jesus estava pensando com seus botões, né? Falando consigo mesmo, porque ele é Deus, ele falava consigo.
Não, ele estava de fato rezando, ele e o Pai, apesar de serem um, Deus, são pessoas diferentes, mas mais do que isso, nosso Senhor, que tem a natureza humana perfeita, que é o modelo de ser humano para nós, sendo Deus, é 100% homem e homem perfeito, ele mostra para nós que a oração, ela é constitutiva do ser humano, faz parte da nossa natureza. A gente pode até sufocar isso, a gente pode se agitar, se preencher de várias coisas, mas existe um grito da alma que deseja Deus, que deseja falar com Deus. O salmista, ele como que engloba esse desejo de todos nós, que às vezes está sufocado, muitas vezes, e ele diz em nosso lugar: a minha alma tem sede de vós, ó meu Deus, como a terra sedenta. Ou seja, a terra, ela não vai gerar frutos, ela não vai dar vida se não tiver água. Assim, a natureza humana não vai chegar à sua plenitude se não tiver Deus mesmo, se não tiver a oração. Nós precisamos rezar. E quanto mais nós falamos com Deus, se a gente abre o coração para Ele de fato, se a gente se dá o silêncio da oração, e precisa ser no silêncio, oração verdadeira tem que ser no silêncio. Entra na igreja, graças a Deus aqui, a igreja está aberta todos os dias, a menor, durante a semana, todos os dias, está lá nosso Senhor no Santíssimo, presente na Eucaristia, aguardando a nossa presença junto dEle. Ou não dá para vir aqui, ok, em casa, acorda um pouco mais cedo, diante de um crucifixo, ou de uma imagem de nosso Senhor, conversa com Ele, conversar com o nosso Senhor, entrar na oração, Deus se revela, e aí nós alcançamos essa graça, que é a fé sobrenatural, já dada a nós pelo batismo. Nós já recebemos essa fé sobrenatural no batismo, como semente, mas que precisa se desenvolver e proclamar: Cristo é o Cristo, o ungido de Deus. Esse é o verdadeiro Jesus, é o verdadeiro, de onde vem a salvação, o único Salvador. Deus nos revela isso através da oração e fortalece a nossa fé, intensifica esta certeza. Por mais que as opiniões sejam diversas, por mais que o mundo diga muitas coisas, várias religiões, várias opiniões sobre nosso Senhor, a gente tem essa certeza, é verdade, Deus se encarnou, Ele está em nosso meio, Ele veio nos salvar, Ele assumiu a minha natureza humana. Pois bem, mas nosso Senhor, Ele dá um passo a mais com os seus discípulos. Depois que eles compreendem que Jesus é o ungido, Jesus mostra a verdadeira face de Deus e o verdadeiro caminho para a salvação. Santo Tomás, ele diz, numa das suas homilias, inclusive foi que a gente lê na homilia da quinta-feira de Corpus Christi, ele diz, olha, isso é doutrina da igreja, Santo Tomás diz desse modo: o unigênito Filho de Deus, querendo fazer-nos participantes da sua divindade, assumiu nossa natureza, para que, feito homem, ele, feito homem, dos homens, fizesse deuses. Então, esse é o chamado, essa é a grande vocação que nós temos, insondável. Deus quer a nossa divinização. Esse é o chamado para todos nós. A natureza humana, depois de caída pelo pecado, foi resgatada a uma altura indizível. O próprio Filho de Deus assumiu a natureza humana para que a nossa natureza humana fosse divinizada. Só que nosso Senhor, Ele dá para nós também o caminho da divinização. E aí sim começa a parte indigesta, não muito agradável de se ouvir, sobretudo para a nossa natureza rebelde. Porque assim que nosso Senhor reconhece que os discípulos professaram a fé nele, que é o fundamento mesmo da fé da igreja, Ele diz, olha, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto. Só aí Ele ressuscitará no terceiro dia. Só depois de todo este sofrimento, Ele vai ressuscitar. São Lucas não relata, mas nós sabemos lá por São Mateus, que naquele momento, São Pedro, ele muda. Acabou de professar a fé na divindade de nosso Senhor, mas quando nosso Senhor apresenta a cruz, São Pedro imediatamente rechaça a cruz, que é o mesmo movimento que nós temos. Todos nós temos esse movimento. Está na nossa natureza, a gente rechaça a cruz, não. Sofrimento não, pelo amor de Deus. Tudo menos sofrimento. Deixa as coisas se encaminharem, pode até dar um pouquinho errado no meio do caminho, mas sofrimento não. E aí São Pedro diz, toma Nosso Senhor à parte e fala, não, Deus te livre disso, que não te aconteça isso, Senhor. O
O Senhor não vai precisar passar pela cruz, não. E aí nosso Senhor diz uma das palavras mais duras que ele diz no Evangelho. Ele vira de costas para Pedro. Ele despreza Pedro. Aquele que tinha acabado de professar a fé, a quem ele tinha entregado as chaves. Ele acabou de entregar as chaves do reino dos céus, da igreja, na mão dele. Imediatamente rejeitou a cruz, vira as costas e fala: para trás de mim, Satanás. Tu pensas como os homens, não como Deus. Se você rejeita a cruz, acabou, você não entendeu nada. E na verdade, todos nós temos esta rejeição da cruz. E aí nosso Senhor, para deixar claro que a cruz é necessária, nós precisamos da cruz para a nossa divinização, ele vira para todos os outros e diz aquilo que São Lucas relata: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me, porque quem quiser rejeitar a cruz e salvar a sua vida, feliz neste mundo, sem nenhuma dificuldade, vai perder a sua vida. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, quem entrar no meu caminho de divinização, este vai salvar a sua vida. Como eu disse, isso é muito indigesto. Nós temos uma lei, depois do pecado sobretudo, que foge da dor e busca o prazer a qualquer medida. Na verdade, nós somos criados para o prazer. Nós somos criados para a alegria. Por isso que é natural em nós. E é como que natural rejeitar a dor. Mas o que nosso Senhor quer deixar claro é que sem a cruz não há salvação. E ele insiste com isso algumas vezes. No Evangelho de São Lucas aqui no capítulo 9, depois ele fala disso novamente no capítulo 14, ele fala disso em São Mateus pelo menos 2 vezes, ele insiste com essa verdade. Se não renunciar a si mesmo, ele diz, em São Lucas ele diz aquela parábola: um homem ia construir uma torre, mas se alguém vai construir uma torre, não calcula antes se tem o material para construir. Se um homem vai enfrentar um exército, ele não calcula antes para saber se ele vai conseguir enfrentar. Do mesmo modo, quem não abandonar tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, para seguir nosso Senhor, assim como o homem para construir a torre, o outro para enfrentar um exército, vai calcular, qual que é o cálculo que nós temos que fazer para seguir Jesus? Abandonar-nos, esquecermos de nós mesmos. Eis o desafio, o grande desafio para a nossa natureza humana, porque o nosso amor próprio desordenado, ele fica criando mecanismos para não ter que fazer isso. Sobretudo nos nossos tempos, né? Dentro da igreja mesmo, a gente fica criando mecanismos para ser santo ou ser salvo sem precisar sofrer, não precisar passar pela cruz. Vai ser só doçuras e alegrias, só primavera. É falso esse caminho, é falso. São João da Cruz, ele diz, ele alertando sobre isso, né? Se em algum tempo, meu filho, alguém quiser persuadi-lo, seja ele prelado ou não, ou seja um homem eclesiástico, seja o Papa, se alguém quiser persuadi-lo a seguir uma doutrina de liberdades e facilidades, não lhe dê crédito, nem abrace essa doutrina, ainda que ele a confirme por milagres. Ainda que aquela pessoa que fala: não, olha só, você não precisa sofrer, segue esse caminho aqui, faz o que te faz bem, Deus te quer feliz, é só isso. Mesmo que essa pessoa faça milagre, não acredite nela, diz São João da Cruz. Dê antes preferência à penitência e ao amor desapegado de todas as coisas, e não busque a Cristo sem cruz. Por isso nosso Senhor insiste tanto conosco, porque Ele sabe, isso por amor. É claro que nosso Senhor não tem amor ao sofrimento assim, né? Tem que amar o sofrimento, tem que sofrer. Não, claro que não. Nosso Senhor ama, Ele é feliz, Ele é a plenitude da alegria, mas Ele sabe que na nossa condição não é possível ser salvo sem passar pelo sofrimento, sem passar pela cruz. Correndo o risco de prolongar um pouquinho mais, mas para que nós entendamos a riqueza do sofrimento e não fiquemos apenas com essa ideia, não, tem que sofrer, pronto, acabou. Tem um padre Antônio Rui Marim, um dos seus livros muito bons, que chama Teologia da Perfeição Cristã, ele discorre um pouco sobre as maravilhas do sofrimento. A mim me ajuda muito ter razões, compreender as razões do porquê nosso Senhor nos pede isso. E partilhar rapidamente uma das razões que o padre Rui Marim fala. Primeira coisa, o sofrimento, ele expia os pecados, ele como que ajusta a balança divina. Existe justiça, todos nós temos senso de justiça, e a gente sabe que uma injustiça requer uma reparação. Do mesmo modo, o sofrimento é a reparação, expia as nossas faltas já nesta vida.
para não sermos necessário passarmos pelo purgatório, porque sofreremos o purgatório, e Deus não quer um sofrimento sem sentido. Deus quer a alegria da alma, Deus quer a alma unida a Ele. Portanto, a necessidade do sofrimento, ou a maravilha que Deus nos dá através do sofrimento, expiar os nossos pecados. Então, a primeira coisa, se vem uma cruz, seja ela qual for, perseguição, contrariedade, dificuldade financeira, problema de saúde, suportar os defeitos das pessoas que moram conosco, ou que trabalham conosco, seja o chefe, ou o empregado, olha, não fica murmurando, aproveita a graça que Deus está dando, está expiando o pecado. Às vezes a gente não toma consciência, mas a gente ofende muito a Deus, e a ofensa a Deus é um negócio doloroso, é um negócio sério. Nosso Senhor mesmo, né, Ele aparece a Santa Margarida Maria Alacoque, né, para instaurar a devoção, para aumentar a devoção ao seu sagrado coração, que sofre com a indiferença dos homens. E Ele aparece e pede a festa, sobretudo depois de Corpus Christi. Vamos rezar na próxima sexta-feira, vamos celebrar a solenidade do Sagrado Coração. Por quê? Porque Nosso Senhor quer reparar o seu amor ofendido. Ele se torna presente na Eucaristia e nós tratamos com desprezo, indiferença, sacrilégios. Quantas pessoas recebem a Eucaristia em pecado mortal? Nosso Senhor, Ele ama, Ele quer a santificação da alma, e uma alma que está em pecado, que está odiando a Deus, queiramos ou não, é isso que acontece. A alma que peca mortalmente contra Deus, ela está em ódio contra Deus. O que Santo Agostinho fala, é aversão de Deus, é a conversão para as criaturas e a aversão de Deus. Esta alma tem a ousadia de se aproximar de Nosso Senhor e fazê-lo sofrer ainda mais. Ou aqueles que o recebem e tratam com desprezo, recebe a Eucaristia, comunga, volta para o banco e começa a conversar, está com um hóspede divino na alma e está nem aí. Ou aqueles que recebem nas mãos, que não é um problema, mas tem fragmentos, limpa a mão na roupa, assim, é tanto sofrimento. Os próprios ministros de Deus que tratam mal a Eucaristia, desprezam a Eucaristia. Nossa Senhora aparece a Santa Margarida e pede, reparai, eis o coração que tanto amou os homens, ama-o tu pelo menos ama, e oferece os teus sofrimentos, expia os pecados, repara os pecados. Uma outra excelência do sofrimento é que ele submete a nossa carne ao espírito. E a gente percebe isso. Santa Teresa de Ávila, ela dizia para suas filhas espirituais, olha, não cede muito ao corpo, porque o corpo, ele é um bicho danado. Quanto mais você dá ao seu corpo, mais ele quer. E a gente percebe isso. Quem consegue assistir só um Reels no Instagram? Você assiste um, já era, meu irmão. O dedinho vai rolar até não aguentar mais. Até ter que fazer alguma outra coisa. Quanto mais você dá, mais o corpo quer. Mais o corpo quer. Se não se sofre, se não se trata o corpo como São Paulo dizia, né? Eu levo o meu corpo, né, com rédeas curtas. Se a gente não faz isso, o corpo ele vai querer tudo. E a gente vai procrastinar, a gente vai ser preguiçoso, a gente não vai cumprir os deveres que nós temos que cumprir, a gente não vai ser capaz de amar. Porque amar implica sofrimento. O amor de mãe, é fácil para a mãe levantar de madrugada e ir lá dar de mamar para o filho, doida para dormir, né? Ou quando um dorme o outro acorda. Ou seja, implica esquecer de si, falar, não vou não, deixa eu chorar lá. Não, vai sofrer, mas vai, porque ama. E se a gente não sofre, se a gente não submete o nosso corpo ao Espírito, não dá para ser discípulo de nosso Senhor. Olha, os pagãos repararam isso já. Você vê na internet hoje em dia, esses vários páginas de Instagram, né? Detox de dopamina, né? Reservatório de dopamina, o que o pessoal percebeu, olha, quanto mais dopamina você tem, mais fraco você fica. Quanto mais você cede ao seu corpo, mais fraco você se torna, menos discípulo de Cristo. Portanto, amar o sofrimento. Por quê? Porque ele me torna mais forte, mais próximo de Cristo, mais capaz de amar. Não é uma fortaleza em si mesmo, né? O pessoal da dopamina pensa isso. Não, agora eu sou forte, posso ser CEO, tá? Não, tá bom, são bens temporais. Posso amar, posso ter o coração de Cristo na minha alma, me entregar aos outros. Desprende-nos das coisas da terra. Quando a gente sofre, a gente vai percebendo que esse mundo não dá a alegria que a gente quer. Nosso coração ele pede uma alegria muito maior. E enquanto a gente está apegado e as coisas vão do jeito que a gente quer, a gente se apega mais ainda. Quando vem o sofrimento, a gente percebe, caramba, que besteira, olha como é que eu estava apegado a isso, cara. Isso não sacia o meu coração, e eu mesmo assim me apeguei. Portanto, é um presente que Deus nos dá, o caminho da cruz. Por isso esse chamado é tão santo, né, e sai dos lábios de nosso Senhor mesmo. O próprio Deus vem à terra e nos diz, quer me seguir? Renuncia a si mesmo, toma a cruz de cada dia, sofre com paciência.
que isso vai te levar à salvação, isso vai te divinizar. E mais, tem muitas aqui, eu não vou dizer tudo porque a gente tem que almoçar hoje ainda, né? Mas, por fim, nos torna semelhantes ao próprio Cristo. Alcança tudo de Deus, Deus ele se compadece daqueles que sofrem, né? Ele faz os milagres da ressurreição. Aquela viúva de Naim, que está lá com o filho, né? A viúva e filho único, Nosso Senhor se comove com aquilo. Maria e Marta, quando vão chorando ao Nosso Senhor, pelo sofrimento da morte do irmão, Jesus novamente se comove. Jairo, que a filha morreu, Jesus se comove e ressuscita, ou seja, o sofrimento move o coração de Deus, não é que ele é indiferente, mas alcançamos as graças. Quando padecemos, Deus nos ouve, Deus atende os nossos pedidos, não para nós pararmos de sofrer, mas para nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Esta é a maior maravilha do sofrimento, nos torna semelhantes a Jesus e a Maria, as almas mais santas que já existiram nessa terra, porque essas duas almas mais santas sofreram e sofreram muito. Portanto, abracemos o sofrimento, né? É difícil, tem um caminho a seguir, mas em primeiro lugar, primeiro passo, abraçar o sofrimento que Deus nos concede a cada dia, né? Se deu uma cruz, tá bom, vou aceitar. É uma doença, louvado seja Deus. A gente sofre, claro, né? Mas, Senhor, se o Senhor está permitindo isso, é para a santificação da minha alma, é para alcançar a salvação para os outros, oferecer o sofrimento pelos outros. Se o nosso Senhor nos concede uma dificuldade familiar, uma dificuldade no emprego ou financeira, não se desesperar, não murmurar, mas saber, se a cruz me visita, Deus quer dar graças para a minha alma. Esse é o caminho do verdadeiro cristão, esse é o caminho do Cristo de verdade, e é o caminho que vai nos trazer a verdadeira felicidade. Santa Teresinha, ela resume isso numa frase, né? Esqueci de mim mesma e fui feliz. É isso que nosso Senhor quer para nós, verdadeira felicidade, e esta não vem sem o sofrimento, sem a cruz, que nosso Senhor, que reza por nós, nos ajudará a carregar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,